Eu sou o fundador da Makers. A Makers é uma plataforma de conexão para CMOs. A Gabi é a Gabi, né? Estrela da nossa live aqui. E a gente juntou forças, acesso digital e Makers para fazer um bate-papo semanalmente, trazendo perspectivas diferentes desse momento, pessoas super notórias em diversos temas. A gente já trouxe o Celso Ataíde da CUFA, agora você, Ana Paula Padrão, presidente do Einstein, semana passada foi presidente do Grupo Boticário, e uma série de pessoas legais, e Storani também do BOP, que foi o primeiro, para ter essa conversa aberta com o time da Acesso Digital, com a nossa turma lá da Makers, e falar um pouquinho desse cenário, desse mundo novo, o que está esperando a gente, quais são os impactos de tudo isso, tentar tirar um pouquinho dessa nuvem de fumaça que está na nossa frente e trazer outras perspectivas de discussão. Tá ótimo, tranquilo. É um prazer, muito obrigado pelo convite, super prazer tá aqui. Aí depois que a Gabi convidou, eu fui fuçar lá o negócio da Makers, tem um monte de amigo, tem um monte de gente, super adorei, parabéns aí por isso. Que legal. Renato, você quer dar um overview de você? Dispensa a apresentação, mas você quer dar um overview? Imagina, dispensa. Eu falo que eu sou legal, tá? Eu sou palmeirense, mesmo sendo legal. Acho que a única coisa que eu acharia bacana é que, tudo bem, além do Instituto Locomotiva, eu sou fundador do Data Favela, né, junto com o Celso. Então, como a gente fala bastante de periferia também e tal, só esse toque. O Instituto Locomotiva ele é relativamente novo, existe há 4 anos, mas eu trouxe toda a minha equipe que veio comigo do Data Popular, onde eu fui presidente por mais de 10 anos, né? Estudando classe C e D. Eu acho que o Renato é um dos caras que mais entende de gente, de todas as classes. Eu acho que ele inaugurou aí, né, as pesquisas em que todo mundo só falava com a classe AB. Acho que o Renato trouxe, né, com o data popular, acho que até muito, né, com a visão muito antes do que o mercado. Acho que o data trouxe uma visão para quem a gente não estava olhando, né? E eu acho que o Data Favela veio ainda mais para cobrir os invisíveis que estavam na favela. Mas eu acho que mais do que isso, você é um grande especialista de consumo, né? Um grande especialista de gente, de tendência, de comportamento. Eu acho que é muito legal para a gente entender como você está sempre pesquisando, né, vários setores, várias tendências, e eu acho que essa papo que a gente tem, né, a ideia da gente falar sempre com uma pessoa diferente era a gente ver de perspectivas diferentes o que essa pandemia, o que a quarentena, como é que qual que é o impacto, né? Então, qual que é o impacto no jeito da gente gerir crise, nas informações e tal. E aí, até o seu nome foi sugerido pela turma da Makers, porque a gente falou, tá, galera, já falamos com diferentes perspectivas. Quem mais vocês gostariam de falar, né? Justamente, acho que porque o Christian, que está aqui, foi um dos caras que sugeriu. Acho que seria muito legal a gente, né, você contar um pouco a tua trajetória aí de pesquisa, mas também começar um pouco quais são as tensões que você está observando nesse momento e, eventualmente, o que vai ficar, né? Acho que aqui todo mundo, né, nós todos trabalhamos com negócios distintos, acesso, claro, uma empresa de tecnologia já está vendo muita transformação acontecendo, né, porque teve um choque aí né, de realidade, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Nós tivemos que sair do contexto que a gente estava e entrar em outro contexto, uma nova normal. Né? Se é que dá para dizer o que vai ser, mas acho que você é o cara que tem mais informação e que pode nos ajudar a guiar nesse caminho. Então, acho que a gente podia começar por aí. Vamos lá. Né? Primeiro, começou? Começou. Começamos. Vamos lá. Primeiro, super obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e
eu queria começar lembrando de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente, né? Porque as pessoas algumas vezes acham que o consumidor que viaja de avião é diferente do que vai no supermercado, que é o diferente do que entra numa conta bancária, ou está desenvolvendo uma fintech, ou que vai na drogaria. Nós estamos falando de gente. Essas pessoas, né, que alguns chamam de CPFs, outros de RG, eu prefiro chamar de gente. Você só consegue ter um entendimento bacana sobre essas pessoas se você faz um exercício de humildade, de se colocar no lugar do outro. Ah, mas Renato, como assim se colocar no lugar do outro? Eu também sou gente, né? Todos nós aqui que estamos assistindo somos gente. Mas nós somos gentes que cresceram viajando de avião, que nasceram conectados, que estão num lugar com comida, com 5 refeições por dia, que vive numa realidade de um país onde com grande chance de fazer parte pelo menos dos 5% mais ricos, e arrisco dizer que do 1% mais rico do Brasil. Então, o exercício de humildade, se colocar no lugar das outras pessoas, significa entender realidades que muitas vezes são distintas da nossa. E isso é muito difícil para as pessoas que, como eu, cresceram no universo do marketing, da publicidade, muitos que estudaram publicidade, como eu tive a oportunidade de estudar, e que disputa com o médico a posição de ser referência do universo, né? Porque aquela história que todo mundo começa a brincar de que os médicos acham que são deuses. Prazer, deixa eu te apresentar os publicitários. Tem uma... então todo mundo acha que pô, mas todo mundo quer ser como a gente é. O aspiracional é ser a gente. E porra nenhuma, né? A grande maioria dos consumidores acham que as pessoas da elite são perdulárias, jogam dinheiro fora, não têm valores consolidados. Quando todos nós aqui temos ainda uma dificuldade de entender, por mais que a gente estude, eu estudo isso há 19 anos, desde o comecinho no Data Popular, depois na Locomotiva, desde sempre no Data Favela, que é uma realidade que é uma realidade distinta da nossa, uma realidade de pessoas que, na grande maioria dos casos, têm que vender o almoço para comprar a janta. Esse exercício de humildade pressupõe de que as nossas premissas, seja de valor, seja de entendimento sobre o resto do mundo, seja o que é ou não é dificuldade, seja o que é ou que não é engraçado, é diferente. Passa necessariamente por entender que o leão de Cannes não vale nada para quem mata um leão por dia para sobreviver. Talvez essa seja uma das referências mais emblemáticas. É impressionante como a gente tem um hábito, tem algum tempo, de testar sempre na classe C e D os filmes brasileiros que ganham leão. E batata que nunca são os filmes preferidos pela classe C e D. E nada contra Cannes, muito pelo contrário. É só uma questão de sacar que o repertório, muitas vezes, é tão diferente que o que é engraçado para a gente, o que é uma referência para a gente, não é referência para um universo de pessoas que estão longe de ser a minoria do consumidor brasileiro. São a maior parte do mercado brasileiro, são o mercado da maioria. Nesse sentido, quando se cresceu aí o entendimento desse consumidor, a gente começou a ver que ele não parava de mudar. Muda tanto que olhar para o consumidor das classes C e D, como eu olhava lá atrás, na época do Data Popular, não fazia mais sentido na medida em que o bolso não explica mais sozinho o comportamento dos consumidores brasileiros. Vamos imaginar o seguinte, na classe A e B, dos adultos da classe A e B, 2/3 não fizeram faculdade. 80% da classe A e B nunca viajou para fora do Brasil. Renato, você quer dizer com isso que na classe A e B, num quarto mais rico do Brasil, de cada 10 pessoas, 8 não conhecem nem o Paraguai. Que mais da metade usam transporte público como principal meio de transporte. Quando a gente fala de um target de classe A e B, é esse cara que a gente imagina? Não.
A gente passou a enxergar nas nossas pesquisas, há uns 6 anos atrás, pessoas que tinham bolso de classe A e cabeça de classe C. E o contrário, cabeça de classe A com bolso de classe C. Para ilustrar, eu tenho dono de boteco que ganha, da Zona Leste de São Paulo, que ganha mais do que CMO. Eu tenho professor do ensino público que tem mestrado e fala 2 idiomas, que ganham a mesma coisa que um operário da construção civil. Nesse cenário em que o bolso sozinho não explica mais a cabeça e o comportamento, ficou ainda mais difícil tentar enxergar o consumidor apenas pelo viés da renda. Foi, como eu tenho vício de caráter de não fazer coisas que eu não acredito, é mais forte do que eu, foi quando a gente saiu, então, vendeu o Data Popular e abriu o Instituto Locomotiva a partir de um entendimento de que a gente tem que olhar para outras coisas além do bolso. E com isso a gente passou a, obviamente, continuou estudando o território da favela, né? Já falamos dele daqui a pouco, mas fomos estudar os Grey Powers, que são os brasileiros com mais de 50 anos de idade, que são o maior mercado consumidor do Brasil. Né? Se aprofundamos no estudo das diferenças que o ciclo de vida tem, que o gênero tem, para tentar entender essas pessoas de uma forma um pouco mais ampla. É divertido aí aprender toda hora com os consumidores. Agora, uma pergunta aqui um pouco, como você falou de se colocar no lugar, né? O que a gente devia fazer? Então, aqui eu acho que tem gente, né, tem os CMOs, tem a turma do acesso que trabalha com clientes, a gente não trabalha, né, é uma empresa B2B, mas a gente também está olhando B2C. Agora, acho que em geral a gente tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Você tem uma experiência pessoal, né, teu histórico, você resolveu ir estudar num colégio público quando você falou, eu quero entender esse outro lado, e talvez isso, né, teve muito da tua trajetória. Isso deve ter tido uma influência grande, né, como você escolheu a tua trajetória. Agora, como é que a gente pratica isso? Colocar-se no lugar do outro, entender, né, quais são as ferramentas que a gente pode... Acho que vocês, até como instituto de pesquisa, questionaram uma série de coisas e tentaram trazer novas ferramentas. Então, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né, nas empresas? Não sei se você quiser falar da sua parte pessoal, mas também tudo que você aprendeu nesses anos de pesquisa. Acho que tem algumas... tem método, né? Então, quando a gente leva executivos para praticarem pesquisas com inspiração etnográfica, onde a gente passa um tempão morando na casa das pessoas, esse é um exercício efetivo que se faz para se vestir, para vestir a roupa da outra pessoa, né? Mas acho muito difícil ser possível fazer isso sem gostar de gente. Então, gostar de gente é meio que um pré-requisito para isso. E gostar de gente significa entender que muitas vezes o protagonismo não é seu. Eu vou dar o exemplo que foi a criação, junto com o Celso, que já esteve aqui com vocês, com o Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas, que, além da minha opinião, do melhor CEO que eu já vi no Brasil, eu sou suspeito, o Celso é meu melhor amigo, meu padrinho de casamento, escreveu comigo o livro Um País Chamado Favela, né? Ele... Na prática, quando a gente criou o Data Favela, a primeira coisa que o Celso falou, olha, eu topo, mas eu não quero ser ratinho de laboratório, não. Nós queremos fazer as pesquisas, analisar as pesquisas junto com vocês, queremos aprender a técnica que vocês têm, mas queremos ser protagonista da nossa voz, protagonista da nossa ação. E para mim isso é a coisa mais fodástica que existe do que é juntar um instituto de pesquisa como organização no terceiro setor e formar uma empresa para pesquisar esse território das favelas, que são 13,6 milhões de pessoas. Tem mais favelado que gaúcho no Brasil, né? Mas que tem uma linguagem própria, um jeito próprio de enxergar as coisas.
Isso só é possível acontecer se você gosta de gente, você tem do outro lado pessoas que também gostam de dividir as coisas, e se você abre mão efetivamente do protagonismo dessa história. Ah, Renato, como assim na prática? Quer dizer que se nós vamos fazer pesquisa etnográfica, na casa, de inspiração etnográfica na casa desses consumidores, nós temos que ter o desafio de ouvir e não querer apenas reafirmar nossas hipóteses. Significa que se nós vamos fazer design thinking conjunto com os consumidores, nós temos que entender qual é a realidade deles efetivamente, né? E não colocar como um coadjuvante no processo de inovação das nossas empresas. Significa que nós temos que entender que pré-teste de comunicação não pode ser o pré-teste fake que, infelizmente, acontece em boa parte das empresas ainda, né? Onde você monta todo mundo num grupo de pesquisa, a agência manda um filme de 45 segundos, sabendo que o seu espaço é de 30, né? Um monstro, um boneco. Aí você testa aqui uma coisa que não é aquilo que vai pro ar. E no final, o nosso plano de mídia vira um filme de 15, que para rentabilizar a cobertura, cortaram e virou um filme de 15. Aí vocês falam, nossa, mas o pré-teste falou que funcionou, mas o resultado não foi o esperado. É óbvio que não foi, você não testou aquilo que foi efetivamente para o ar, nem fez outras alterações que o consumidor queria fazer para aquilo que foi do ar. Então, quando você topa criar uma organização consumer-centric, ou ter uma estratégia de comunicação que coloca o consumidor no centro do processo de decisão, você tem que entender que isso não pode ser fake, isso tem que existir de verdade. Então, você tem que alterar o que for necessário ser alterado, você tem que testar aquilo que, de fato, vai para o ar, você tem que ter humildade de abrir mão de um certo protagonismo que nem sempre é fácil, no nosso universo, acontecer. Interessante. Tem uma pergunta aqui do Christian, achei bem pertinente. Ele pergunta se o pós-Covid, o pós-pandemia, se os impactos, na sua visão, vai ser diferente. Aí ele cita, ilustrando aqui, Moema e Capão Redondo, né? A diferença de impacto no pós. Super legal essa pergunta. Para começar a responder, a gente precisa lembrar que o COVID, antes do pós-Covid, né? Porque todo mundo fala muito do pós-Covid, a gente tem falado também muito do que é o pós-Covid, mas o Covid existe, tá? Estamos no presente aqui. Então, a gente só vai conseguir entender de verdade o pós-Covid a partir do entendimento do que é o Covid. Primeiro que a grande fake news, ou a primeira fake news da pandemia se deu falando que esse era um vírus democrático, que atingia da mesma forma pobres e ricos. O vírus pode até ser, mas os anticorpos para combater esse vírus não são nem um pouco democráticos. Uma coisa é você trabalhar em profissões que permitem o home office, outras são profissões como das classes C e D, como as profissões das favelas, que não permitem o home office. Você não faz, se você é uma empregada doméstica, você não tem como trabalhar de home office. Se você você trabalha no serviços gerais de um hospital, você não tem como trabalhar em home office. Se você está mesmo fazer confinamento com uma casa com água encanada e com a geladeira cheia é diferente do que fazer confinamento numa casa onde 6 pessoas estão em 20 metros quadrados, como é a realidade das favelas brasileiras, e que 46% desses locais não tem água encanada. Eu não estou falando de álcool em gel, eu estou falando de água encanada, onde 8 de cada 10 mães das favelas não tem poupança nenhuma que permite ter alguma reserva, fôlego financeiro para sobreviver à pandemia. Eu estou dizendo isso porque se a realidade do enfrentamento do Covid não é a mesma, o pós-Covid também não será. A renda dos mais pobres é muito mais atingida do que a renda dos mais ricos. Portanto, a velocidade também da recuperação do consumo será diferente. A realidade, por exemplo, de acesso ao ensino superior, onde os processos históricos de universalização do ensino superior e de acesso a universidades públicas via o Enem vão fazer com que parte considerável da juventude do Capão Redondo perca uma chance
de entrar na universidade na medida em que se insiste em manter um Enem onde claramente as condições de estudo estão ainda mais desiguais do que sempre foram. O pós-Covid na periferia vai ser mais duro, vai exigir mais trabalho do que o da classe A e B. E vai exigir ainda mais das marcas um processo de colocá-lo no centro de decisão para garantir a formação de um grupo de empresas e de marcas que consigam ser as grandes parceiras desse perfil no momento da retomada da economia. Que gancho legal, Renato. Você acha que esse momento que a gente está vivendo, então, ele expõe mais esse gap, essa janela que tem entre os dois mundos? Fantástico. Não, é claro. E é engraçado. Ótimo, Tiago, porque tem um ponto. As pessoas acham que foi a pandemia que inventou a desigualdade no Brasil. Vamos deixar uma coisa clara, assim. Não foi a pandemia que inventou a desigualdade no nosso país, ela já existia. É que ela joga a luz a uma realidade completamente triste, vamos dizer assim, né? Tristes sobre essa desigualdade. Quando nós estamos falando de uma parcela do público que reclama está faltando álcool em gel na farmácia, frente a uma parcela do público que não tem água encanada na sua casa, essa desigualdade está latente. A classe A e B no Brasil, que são os 25% mais ricos do nosso país, quando a crise bate, ele dispensa diarista, né? A gente viu que 39% das pessoas, das famílias brasileiras que têm diarista, dispensaram sem nenhum tipo de remuneração essas diaristas. Na classe C e D, elas são a diarista. Então, para economizar, tira a diarista. O outro perde a sua renda. Então, é muito diferente essa realidade no Brasil. E isso, obviamente, exige estratégias diferentes das marcas e das empresas para lidar com esse público. Interessante. Tem uma pergunta da Flávia aqui. Deixa eu ler lá na íntegra, da Flávia Altman. Flavinha, que saudade de você, que bom que você está de volta no Brasil. Estou morrendo de saudade de você, querido. Eu conheço a Flávia basicamente desde quando nós dois éramos estagiários, porque nós somos muito jovens. Então... Deixa eu ler na íntegra aqui, então, a pergunta da Flávia. Renato, conta um pouco para nós como está o cenário do empreendedorismo social no nosso país e, na sua opinião, o que deveria ser feito para que essa frente ganhasse mais representatividade, ajudando as populações mais carentes. E ela te manda um beijo também. Que bom. Morri de saudade da Flávia. Passou um tempo em Harvard e voltou agora para cá. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é empreendedorismo social, né? Porque virou uma palavra da moda aí. E eu acho que o Covid serviu para mostrar de outra forma... Opa, deixa eu desligar aqui meu telefone, que não deveria estar aqui. Desliguei. O empreendedorismo social, na prática, é conseguir ter negócios de impacto social, mas que alimentam pessoas na base da pirâmide. Acho que esse é um grande desafio de se entender. Que era o que a Favela Holding, que o Celso contou aqui para vocês, todas as experiências que ele tem, o de Data Favela, por exemplo, faz parte. E ela o empreendedorismo social se mostrou durante esse período de epidemia mais eficiente do que parte considerável, por exemplo, dos projetos de distribuição de recursos do governo federal para o auxílio emergencial. Renato, o que você está querendo dizer com isso? Que a CUFA e que o Gerando Falcões, que é uma outra ONG que eu tenho do Edu Lira, que eu tenho o privilégio de fazer parte do conselho, que é um amigo querido também, foram mais eficientes em conseguir distribuir dinheiro e vale-refeição do que o governo, numa velocidade gigantesca. Para isso, com mecanismos mais seguros, inclusive, de garantir que aquela pessoa
era ela mesma, né? No caso da CUFA, tinha um processo que a Acesso Digital foi parceira, que conseguia escanear a face das pessoas e, com isso, saber que aquela pessoa era daquele CPF e garantia aí um combate às fraudes nesse processo de uma maneira muito mais eficiente do que o poder público foi. A questão, muitas vezes, e acho que isso é importante deixar claro, é que sejam as empresas de impacto social como parte das organizações do terceiro setor que atuaram nisso, elas muitas vezes recebiam um conjunto de doações enormes e não tinham o mesmo auxílio privado para fazer essas doações conseguirem ganhar capilaridade, chegar em tudo isso. Agora, olha o que é o empreendedorismo social. De repente, elas conseguiram desenvolver rapidamente uma logística fantástica para chegar a centenas de toneladas de donativos na mão de pessoas da periferia. Logística que foi desenvolvida sem nenhum MBA do exterior para conseguir fazer essas pessoas chegarem. Então, é na crise que a gente sabe as empresas que avançam mais e que avançam menos. E essa mesma relação vale para as empresas com impacto social e para as organizações do terceiro setor. E o que a pandemia está nos mostrando é que o C-virômetro dos empreendedores da periferia tem se mostrado melhor e mais eficiente do que o C-virômetro das empresas públicas ou de parte considerável das empresas privadas. Aproveitando que você está falando aí de empresas privadas, né? A gente vai ter mais desemprego, menos consumo, mas ao mesmo tempo todo esse impacto fez com que as empresas se mexessem, né? Enfim, de um dia para o outro, todo mundo tem que ficar de home office, né? Eu lembro que no começo, logo nas primeiras semanas, um dos grandes bancos que é nosso cliente falou: não, aqui não dá para fazer home office todo mundo, e deu. Né? Enfim, e tem uma série de outras coisas. Você também está muito perto dos empresários, faz muita pesquisa, fala com os CEOs. O que você acha que nas empresas, né? Qual vai ser o impacto aí? O que vai chacoalhar nas empresas, né? O que as empresas vão ter que passar a ver que não viam antes? Né? O que você já está vendo aí? Também você faz pesquisa não só na favela, né? Você acabou de fazer pesquisa aí com a turma de RH, enfim, como é que... O que você está vendo, né, das suas pesquisas e falando com os CEOs? Olha, sobra uma chance de falar das empresas e depois um pouco dos desafios, né, dessas mudanças. O que a gente está vendo nas empresas, e a nossa sorte é que a gente trabalha num ramo que é anticíclico, né, o Instituto Locomotiva, com as consultorias e com as nossas pesquisas. A gente, em geral, cresce nos processos de crise porque, de alguma forma, ajuda as empresas a entenderem quais são esses processos de mudança e o que devem ou não ser priorizado. A maior demanda que a gente tem, primeiro, eu espero ou continuo. O que a gente está vendo é que as melhores empresas e os melhores CEOs estão acelerando na crise, não estão segurando, não estão esperando. Né? Porque aqueles que acreditam de que, olha, vamos esperar porque tudo voltará ao normal, estão ferrados, porque não vai voltar ao normal, né? E de um lado e do outro, porque a economia está continuando a se movimentar aí nesse processo. A segunda dúvida, então, passa a ser o que muda nesse setor. O que a gente tem visto em primeiro lugar, poucas coisas mudam completamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem coisas novas. Por exemplo, nós vamos começar a ver um consumidor que vai exigir indicadores sanitários dos varejistas que ele visita. Renato, o que você quer dizer isso? Que antes, no supermercado, ele quer saber quantas vezes aquele supermercado é higienizado e por quem. Coisas que a gente nunca imaginou, né? No varejo. O quanto que os funcionários estão sendo protegidos. O self-checkout é um fenômeno que vai crescer no varejo alimentar. Né?
um processo que a gente sai também da era do toque e vai para a era da fala, da interação com as máquinas, de um jeito que é diferente. A relação com o shopping center vai mudar consideravelmente. Então, dos varejistas que tem parte considerável das suas lojas no shopping, ele vai precisar diversificar os seus canais de venda, porque o shopping vai funcionar vai ter um peso cada vez maior para o entretenimento, de um lado, e como grandes showrooms desse processo. Então, o consumo do shopping dificilmente vai voltar a ser como era antes. Mas, tirando essas duas coisas, o que nós estamos vendo é um processo grande de aceleração, maior do que de mudança. Renato, o que quer dizer isso? Existem fenômenos que estão acontecendo agora que já eram tendência, só que vai demorar 5, 6 anos para acontecer. Então, nós vamos fazer literalmente 5 anos em 5 meses. Vou dar alguns exemplos para isso. Um processo de troca do dinheiro vivo por dinheiro digital. 71% dos brasileiros antes do Covid preferiam pagar as suas contas em dinheiro vivo, em especial as contas corriqueiras. Por que isso acontecia? Porque ele conseguia melhores descontos com dinheiro vivo. Porque o dinheiro vivo possibilitava melhor controle financeiro. E até a percepção de segurança sobre o dinheiro vivo era maior do que de cartões. Porque, diferente da gente que manda um zap para o nosso gerente do banco quando perde o cartão, esse cara tem que passar naquele detector de pobre, que é a porta giratória do banco, para tentar provar que ele tinha perdido ou tinha sido roubado e que a culpa não era dele, que ele não era um fraudador. Né? E porque parte considerável dessas pessoas recebiam seus recursos em dinheiro vivo também. Hoje, o auxílio emergencial é pago por moedas digitais. Os donativos são pagos por moedas digitais. Você tem um processo, muitas vezes, dos autônomos estarem recebendo de forma digital. Né? Parte daqueles empregados domésticos, seguranças, faxineiros que recebiam sempre em dinheiro na mão, estão recebendo agora dos seus patrões eventuais por moeda digital. Se o cash-in se dá por um mecanismo digital, o cash-out passa a ser dado também por um mecanismo digital. Então, o processo longo de confinamento tem acelerado mudanças que não dependem apenas de tecnologia, mas dependem de cultura, de novos hábitos de serem feitos. E o tempo do confinamento está possibilitando essa mudança na cultura e no hábito dos consumidores. Um outro, acelerou, a gente tem obviamente um crescimento do digital, mas vamos dissecar o que é esse crescimento do digital. Você tem, de um lado, o aumento da penetração, que se dá em 2 níveis. O aumento de pessoas que antes não compravam digitalmente passaram a comprar, e no segundo nível, de pessoas que não compravam algumas categorias de produto que passaram a comprar, como, por exemplo, o varejo alimentar. A ida no supermercado. As pessoas que se acostumaram a fazer listas e comprarem no supermercado vão manter parte desse hábito. E isso muda a relação com o varejo alimentar. Isso muda a relação com o varejo de vestuário, por exemplo. O aumento de frequência também, né? Não, o aumento da frequência é o segundo nível. Então, tem um aumento de penetração nesses 2 níveis. Pessoas que não compravam passaram a comprar e pessoas que já compravam em algumas categorias passando a comprar outras categorias. O outro, exatamente o que você falou, é o aumento de frequência. É óbvio que isso vai mudar. E aí, essa separação do online com o offline deixa de fazer sentido. Você vai precisar ter um processo de integração cada vez maior. Um outro processo que já existe é a radicalização do custo-benefício. É o consumidor tentar cada vez mais ver que vantagem Maria leva em fazer aquela compra. Isso se dá de algumas formas. Primeiro, por exemplo, a troca do mecanismo promocional, 30%, 40%, que ganhou uma desconfiança, já vinha ganhando uma desconfiança grande dos consumidores. Né? O Brasil é um dos países que mais se fala Black Fraud, né? Mais se fala promoção imperdível, a metade do dobro. Então, isso já vinha com desgaste acontecendo. Com a ampliação dos meios digitais, a comparação de preço passa a ser ainda maior. E o que a gente vê crescer? As relações de cashback, em que você transforma a margem promocional
que você dava para garantir a primeira compra, você tira a parte dessa margem promocional e transfere como um direito de uma compra futura. Então, não é o cashback que o Rappi faz, por exemplo, que paga do bolso a devolução daqueles. É um cashback muito mais no modelo da no modelo que alguns outros mercados estão fazendo, que é um cashback em cupom promocional. É um cashback cuponado, que a gente fala, para a próxima compra, garantindo uma recorrência maior. É um processo de construção de ecossistemas de negócios, onde empresas diferentes tentam se apropriar de uma série de produtos e serviços para um mesmo consumidor e, com isso, criar uma lógica de conseguir encantar e fidelizar esse consumidor de uma forma diferente, e aí os super apps são protagonistas nas criações desses ecossistemas. Só que isso não são mudanças, né? Esses são movimentos que já vinham existindo e que ganham uma aceleração gigantesca de 5 anos em 5 meses. E você acha que os gestores das empresas estão prontos para isso? Né? A gente, por exemplo, acesso a uma empresa B2B, nós temos outros irmãos aqui que estão em empresas B2B e sempre tem um medo do lado de lá, né? Nós temos produtos digitais que vão melhorar, desburocratizar, que é tudo isso que a gente está vivendo como consumidor. E daí, não sei se esse chapéu continua quando você senta na cadeira do agora eu sou diretor de RH, agora eu sou diretor de fraude, agora... Assim, como é que tudo isso que a gente está vendo como indivíduo e como pessoa também se transfere às empresas? Você acha que isso também vai acontecer nas empresas? Acho que já está, Gabi. E tem uma coisa interessante que a gente tem observado aí, que como a água bateu na bunda para todo mundo, está todo mundo se virando. E também tem processos de aceleração, né? Então, por exemplo, vou dar no marketing, uma preocupação maior sobre o que é, de fato, uma política da empresa de causas versus o quanto que ela pratica tudo isso. Não dá mais para ser fake, né? Para ser só instrumento de marketing a questão de causa. Ou as causas são verdadeiras e têm impacto real e está todo mundo cobrando esse impacto real das empresas, ou a emenda vai sair pior do que o soneto. Vamos pegar a área de RH, por exemplo. O RH, que já vinha num processo em várias empresas que são nossas clientes, de ir para um caminho mais estratégico, teve que acelerar essa mudança numa velocidade gigantesca. Porque mudança de cultura organizacional, desenvolvimento de ferramentas para trabalho remoto, manter o engajamento dos funcionários numa realidade diferente do que era a realidade até anterior, processos de recrutamento remoto e desenvolvimento estratégico. Não é só que você tem que achar a pessoa certa sem olhar no olho dessa pessoa, mas você tem que ter certeza do fit dela com o restante da empresa, e essa pessoa vai começar a trabalhar sem nunca ter visto pessoalmente o seu chefe. Então, o papel de recursos humanos, e aí eu tenho o privilégio de ser casado com uma profissional de recursos humanos, eu tenho visto assim, a aceleração que existe nesse processo é gigantesco, do papel estratégico que os recursos humanos teve. Eu digo mais, né? Você teve uma primeira onda 10 anos atrás, 15 anos atrás, que os CMOs eram o C-level que partiam. Depois foi a dinastia dos CFOs, né? O que tornou, inclusive, a vida dos CMOs mais complicada. E aí eram eles que passavam a ter esse poder todo, e, em geral, acabavam sendo promovidos a CEOs depois. E o meu palpite é que os profissionais de recursos humanos são essa nova onda de um ponto de vista mais estratégico para isso. Agora, como todo processo de mudança, tem um monte de merda acontecendo no meio do caminho. Tem gente que erra, que tropeça, que se mete onde não tem que se meter, fala coisas que não tem que se meter, e nós estamos vendo aí uma série de exemplos de empresas que relativizaram o problema do consumidor com o Covid, que relativizaram a importância das mortes que estão acontecendo no Brasil, que esqueceram que atrás dos números tem o amor de alguém, a história de alguém,
E que, ao invés de se colocar ao lado do consumidor nesse momento de parceria, se colocou como não, tudo bem morrer 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, isso faz parte do jogo, o importante é o comércio voltar a abrir, né? E a vontade que dá para perguntar para esses empresários é quem da família deles eles ofereceriam em sacrifício para a retomada da economia. É um gancho super legal, Renato. A gente fez uma pergunta parecida para o Arthur semana passada, presidente do Boticário, como que ele enxergava esse momento onde as empresas estavam fazendo grandes ações em conjunto, ações para a comunidade e tal. E a resposta dele me surpreendeu porque foi muito pessoal, assim. Ele falou, olha, é uma questão de coerência. Na crista da onda, a gente promete ser uma empresa que valoriza funcionário, valoriza fornecedor, uma série de coisas. E na primeira crise que acontece, a gente, para o mercado, mostra uma coisa, mas internamente eu estou estrangulando meu fornecedor pequeno. Então, a gente escolheu não fazer nenhuma ação de parcerias nesse sentido para fora, mas internamente não demitir ninguém, internamente renegociar com meus fornecedores, inclusive aí uma série de coisas que fizeram super legais para toda a cadeia produtiva, funcionários, parceiros, fornecedores. Ele falou, é coerência, eu preciso ser coerente, né? Quando a crista da onda está lá em cima me favorecendo, agora quando desfavorece eles eu também preciso ser coerente nesse sentido. Então, me surpreendeu muito essa resposta dele, achei muito legal. E o Arthur é fantástico, né? Eu tenho o privilégio de estar conversando bastante com o Arthur aí nesse processo, aprendendo com ele, com as coisas que o Boticário, que o grupo Boticário faz. E acho que o desafio dele, que está assim, o desafio e a prática da coerência é o desafio e a prática de várias empresas que, de alguma forma, estão conseguindo lidar com a situação. Também foi da Natura, assim como foi da Natura, se a gente lembrar o processo dos incêndios da Amazônia, a postura que a Natura teve foi absolutamente coerente com a sua narrativa. Não dá mais para não ter coerência, né? Então, uma das coisas que mudam de 5 anos em 5 meses é que você ainda poderia tentar jogar o jogo do politicamente correto antes da pandemia. Com a pandemia, é cenário de guerra. E na guerra, meu amigo, não tem nada que é fake. Talvez a cloroquina, mas tirando isso, não tenha nada que é fake que, de fato, consiga manter com o tempo, né, a relação com os consumidores. Acabou a era do fake. Não sustenta-se mais a era do fake no momento, num cenário de guerra, como é o cenário que a gente está vivendo. Vai ser um mundo mais transparente? É isso que eu ia perguntar. O consumidor vai lembrar disso? Eu lembro que você fez no verão passado. Você acha que vai ter um pouquinho disso? A internet tem memória, né? Então, primeiro que eu acredito que parte dos consumidores irão lembrar e os que esquecerem serão lembrados na primeira escorregada que essas empresas derem. Né? A grande vantagem da coerência é que não existe seguro melhor para a reputação de uma marca do que essa coerência. E a gente tem que entender, se não for por uma questão de princípio, que seja por uma questão de inteligência. Não existe a policy melhor para a marca do que coerência. Porque toda marca pode escorregar em algum momento, toda marca pode errar em algum momento, toda marca pode não estar sentindo o pulso do que aquela ação significa em algum momento. Mas se o histórico dela é um histórico de coerente, se em outros momentos ela segurou pontas que as pessoas não esperavam que ela segurasse, você aguenta a crise. Você aguenta uma escorregada de bola. Você aguenta uma pisada na bola eventual, vamos dizer assim. Só que, se ela não é coerente, se esses erros são erros corriqueiros, se aquilo era fake, você vai perder força. Né? Então, talvez para exemplificar isso de uma forma bem rápida, eu tenho 42 anos de idade. Né? Eu cresci aprendendo uma ideia de marketing que pautou parte considerável do século XX, que era o marketing aspiracional. Eram marcas que falavam, o consumidor, você não é ninguém, você só vai ser alguém se você usar a minha marca. Era aquela história do eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, que a gente tinha aprendido no livro do Kotler. A primeira notícia é que nem o Kotler mais acredita nisso. Tá? Tive a oportunidade de conduzir um painel com o Kotler e que ele desconstruía aquilo que lá atrás
associava, por exemplo, posicionamento de preço com posicionamento de marca, o aspiracional que desqualificava o consumidor, né? Talvez a indústria de cartão de crédito tenha uma dificuldade de entender isso, porque eles acreditam tanto que se o internacional não basta, você tem que ter o Gold não basta, você tem que ter o Platinum não basta, você tem que ter o Black ou o Infinity, dependendo da bandeira, sendo que você vai conversar com o consumidor, a maioria dos consumidores acham que o Gold é melhor do que o Platinum, porque o Gold é ouro e o Platinum não é platina, é prata, e prata é segundo lugar. Então, tirando a indústria financeira, que ainda tem uma certa dificuldade de entender tudo isso, a gente avançou e começou o século XX com o que a gente chamou de marketing de causa, que era um avanço gigantesco para o marketing aspiracional que desqualificava o consumidor, né? Porque o marketing falava, você não tem, isso vai ser alguém. Era o eu etiqueta do Drummond, que era da década de 30, né? Uma ideia como a gente passou quase um século aí errando na mão nessa situação. Então a gente foi para o marketing de causa, que era um avanço gigantesco das marcas que falavam, olha, eu defendo o empoderamento feminino, se você também defende, vem comigo. Eu defendo a atitude, se você também defende, vem comigo. Eu defendo a sustentabilidade, se você também defende, vem comigo. O que é um avanço gigantesco, mas ainda achava que a marca tinha um protagonismo que não existe mais no século XXI. A pandemia acelera um processo que nós identificamos no Instituto Locomotiva que chama marketing identitário. O que é o marketing identitário? São aquelas marcas, empresas que entendem que o protagonismo mudou de mão. Esse protagonismo está com o consumidor. E ela fala, onde você quer chegar? Me diga onde você quer chegar que eu vou te ajudar a chegar até lá. Onde as marcas são plataforma para isso. E isso é fantástico. As marcas que conseguirem ter essa coerência são as marcas que, sem dúvida nenhuma, vão sair fortalecidas dessa crise econômica e sanitária que o nosso país vive vivendo. Se são marcas e personalidades e, né, influencers, enfim, a gente estava até... Hoje meu time estava dizendo que, né, são os wise influencers, né, que no fim são os que vão, talvez eles tenham menos milhões de pessoas, mas eles são mais coerentes. Né, nós tivemos a Pugliese aí há poucas semanas, enfim, não sei como você está vendo, né, essa separação aí do joio e do trigo em todos os aspectos. Então, no fim, é o mundo que vai ser da coerência e da transparência, é isso? Sem dúvida nenhuma. E as pessoas serão cobradas por essa coerência e por essa transparência. E aí, vamos trazer isso para o nosso universo do marketing. Se você não pratica uma realidade de salários iguais para homens e mulheres na sua empresa, não adianta você... se você não tem políticas de inclusão da população negra ou parda, das diferenças de identidades sexuais dentro da sua empresa, e você chega perto da parada e faz alguma coisa, ou perto do Dia das Mulheres e tenta mostrar o que não é, você não segura a onda. Um exemplo que aconteceu em, sei lá, pelo menos 5 clientes diferentes meus. Por exemplo, Dia das Crianças, eles falam que tudo bem dar boneca para menino e bola para menina, por exemplo. Então, eu estou nas suas redes sociais, porque o pessoal que estava cuidando das redes sociais tinha uma visão mais contemporânea, mais urgente, contemporânea. Não, de gente, até civilizada. Entende mais de gente. Entende mais de gente, é mais civilizada, se a gente quiser ser light, é mais contemporânea, vai, que é uma palavra mais tranquila. Só que se a empresa não tinha isso, ela não segura o contrafluxo que vem das famílias tradicionais. E aí ela volta atrás e quer tirar o post. Meu amigo, você consegue comprar briga com todo mundo nessa situação. Você consegue comprar briga com as minorias que foram se sentindo contempladas, com os conservadores, e fica com uma imagem de uma marca que não tem coerência. Agora, se faz parte da história e da coerência da empresa, você segura o tranco. E aí foi ótimo que vocês tiveram uma live fantástica com o Arthur. O Arthur é um dos caras que eu mais admiro no mundo corporativo. E que, assim, olha, eles fizeram uma propaganda com uma família toda negra. E aí os brancos falaram, onde já se viu, isso é preconceito, mas não achavam que era um preconceito porque só tinham famílias brancas. E ele falou, é uma pena que alguns reclamaram, a vida é assim. O Brasil é um país negro.
Olha que chato. Ou não tiveram o problema de, no Dia dos Namorados, colocar relacionamentos homossexuais ilustrando parte dos casais que apareceram na propaganda. E seguram o tranco e batem no peito. Por quê? Porque tem coerência. A coerência segura o tranco. Mas isso quer dizer que o marketing tem que se aproximar do RH, que cultura vai estar mais... Assim, né? Na prática, o que quer dizer? Né? Quer dizer no dia a dia. Que você tem que praticar aquilo que você defende. Sim. E isso significa que tem que entrar na cultura das empresas. E, portanto, o trabalho conjunto dos profissionais de RH com marketing nunca foi tão importante. Você tem que ter políticas de endomarketing que reflitam esses valores e tem que entender que valor não é uma carta de intenções. Não é um papel na parede, não é aquelas coisas bonitas que você gasta milhões nas empresas de design de interiores para colocar as frases, conceitos da companhia colocados. Eu sou contra isso, não, eu acho lindo até. Só que aquilo tem que estar traduzido em ações práticas. Se você defende aqueles valores, como é que isso se traduz na política de contratação, na política de aumentos e promoção? Como isso se traduz nos critérios que você leva em consideração num pré-teste de comunicação? Não tem mais espaço para não ser coerente. Porque se você pelo menos persegue a coerência, você pode até errar no meio do caminho. Mas quando está muito claro para onde você vai, você não tem problema nenhum de dizer é verdade, pisei na bola. E se você assumir isso, ao invés de tentar passar pano na realidade, você consegue caminhar claramente para o caminho mais correto. Né? De novo, o problema não é errar. O problema é não ser coerente. Se você não está sendo, o seu funcionário está sendo, porque ele mora na periferia, ele é conectado, ele defende causas. Então, porque, por acaso, o seu funcionário, né, é gente também. A gente também... Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de trocas e de conversa. Né? Se você também ouve o seu consumidor, mas não dá espaço para ouvir o seu time, para ouvir pessoas das outras áreas da sua empresa, para integrar as pessoas que estão abaixo de você, que muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades que você tem na vida, você pode quebrar a cara. E é isso. É importante você ter falado isso, porque eu queria lembrar uma outra falsa polêmica que leva muitas vezes as empresas, as estratégias de negócio a errarem. Existe no Brasil uma falsa polêmica que se acentuou durante a divisão política que o nosso país viveu, que é colocar o valor da meritocracia como um valor absoluto e que não leva em consideração de onde as pessoas saem. O que eu estou querendo falar com isso? E isso tem uma interferência direta nos negócios, vocês vão entender. Eu queria começar dizendo que eu defendo a meritocracia. Eu acho de verdade que as pessoas têm que trabalharem mais, têm que ir mais longe. Só que eu sou homem e pelo simples fato de ser homem, eu ganho 1/3 a mais do que uma mulher de 42 anos que nasceu em São Paulo, que tem a mesma escolaridade que eu tenho. Eu sou branco. E pelo simples fato de ser branco, eu ganho também 1/3 a mais do que um negro homem de 42 anos que nasceu em São Paulo e que tem curso superior. Então, se eu ganho essa corrida de 100 metros, não é porque eu tive mais mérito, é porque eu larguei 30 metros na frente. Eu queimei a largada, amigo. E não quer dizer que eu não trabalho feito um louco, que eu não ralo, que eu não estou correndo atrás. Quer dizer só que eu larguei na frente por ser homem e por ser branco. Então, aquelas pessoas que, como eu, defendem de fato a meritocracia, tem que entender que ela só existe de verdade quando todos largam do mesmo lugar. Ou seja, que a igualdade de oportunidades é pré-requisito para a existência da meritocracia. E que, portanto, é muito importante na promoção dos profissionais da sua equipe, no entendimento da realidade local, entender que a gente faz parte de uma realidade desigual do Brasil. E a gente esquece disso, porque a nossa bolha não permite a gente ir além disso.
Eu estava numa live da XP outro dia, né? E aí eu estava com o Teles, presidente da Visa, e ele falou, pô, Renato, muito legal, que é a nossa cliente, é uma empresa que eu adoro, fantástica. E ele falou, pô, é muito legal que as suas pesquisas têm mostrado que uma realidade diferente, né, dessa bolha dos Faria Limers, né? E eu falei, era um público de investidores, tudo, né? Eu falei, olha que a galera não tá nem de coletinho hoje. Então, tem uma provocação que eu faço e quem eu já tive, que eu já consegui trabalhar junto, sabe que eu sou um cara que costuma provocar, que assim, não tem nada de errado com a nossa realidade. O errado é achar que a nossa realidade é a realidade do mundo. E quando a gente enxerga que a nossa realidade não é a realidade do mundo, a gente perde uma série de oportunidades de se conectar melhor com as pessoas, de melhorar a sociedade em que todos nós vivemos, de desenvolver histórias de marcas muito mais próximas com a realidade dos consumidores. Agora, não tem diversidade no C-level das empresas, né? Então, não tem negros, tem poucas mulheres, tem gente de background de periferia muito menos, enfim. Você é a favor de cotas? Como é que ajusta isso? Porque, né, pela conta matemática, para que essa diversidade exista, são centenas de anos. Talvez muito pessoal, ótimo. Mas... Não, mas não tem problema nenhum. Pode fazer pergunta pessoal. Né? No fim é isso, você está falando, todo mundo, né, tem as pessoas que estão lá no topo saíram de 100 metros de largada na frente, enfim. Como ajustar isso de uma maneira rápida? Eu estava uma vez num seminário que a Alexandra Lojas, né, que é ex-consuleza da França, fez sobre diversidade racial, uma amiga querida. Aliás, a gente se encontrou na porta desse seminário, Gabi, eu lembro. Faz um tempo que eu não te vi. Lá no Santander. Lá no Santander, você estava na Johnson ainda. Em que ela fez uma pergunta parecida e eu respondi, contratem negros. Renato, como é que nós vamos garantir que a nossa propaganda seja inclusiva, que a comunicação... Contratem negros. Porque não são os branquelos, por melhor intencionado que sejam, que vão naturalizar um processo de promoção da igualdade. É o lugar de fala, seria? Não só o lugar de fala. Eu tenho, inclusive... Eu entendo a importância do lugar de fala, mas eu sou um cara da política, no sentido de achar que é melhor buscar aliados do que inimigos. Mas, respondendo diretamente à pergunta da Gabi, sim, eu acredito em cotas. Eu acredito claramente em cotas, porque se não tiver cota, não muda. Porque as pessoas tendem a querer promover pessoas mais parecidas com elas. As pessoas tendem a querer contratar pessoas que têm as mesmas referências que elas, que vão no mesmo bar da hora do happy hour que elas vão. Que compartilham das mesmas piadas que elas compartilham. Então, promover a diversidade, seja a diversidade identitária, seja a diversidade de classe, passa necessariamente por, surpreendam-se, estar sintonizado nas grandes tendências dos recursos humanos do século XXI. Cada vez mais a gente quer saber pessoas que saibam trabalhar em equipe. Meu amigo, você cresceu na periferia, você é negro, você é mulher, você sabe trabalhar em periferia melhor do que o carinha dos jardins. Porque você funciona na lógica da reciprocidade, um ajuda o outro. Porque é legal, mas porque você conta com o outro na hora que precisa. Eu quero pessoas que saibam liderar na crise. Meu amigo, para a periferia, crise não é exceção, crise é regra. Os caras cresceram na crise. O sevirômetro desse cara é muito melhor. A criatividade brota quando você tem que matar um leão por dia para sobreviver. Então, além de ser correto e das cotas acelerarem esse processo, você pega qualquer grande livro de recursos humanos sobre quais são as características que o novo RH espera no desenvolvimento profissional, são as características natas da periferia. E é muito mais difícil ensinar isso para quem não tem do que ensinar um cara a falar inglês. Então, amigo, aposte, contrate, invista e, se for necessário, tenha cotas para garantir a real diversidade no board dessas empresas. Muito bom.
Você acha que esse processo de digitalização ele também surpreendeu grandes empresas? A periferia conectada, a periferia digital, ela precisava de oportunidade, ela precisava de holofote, né? A gente vê o mercado, que você acabou de citar um pouquinho, da aceleração do mercado financeiro na periferia, digitalizando o mercado. Mas hoje as pessoas na periferia têm um smartphone, têm internet, as pessoas movimentam ali suas comunicações, suas transações já de maneira digital. Você acha que surpreendeu grandes empresas? Eu acho que as empresas que estavam mais preparadas para isso saíram na frente. Então, o Super Apps saiu na frente, Mercado Livre saiu na frente, Magazine Luiza saiu na frente. Eram empresas que, de alguma forma, já estavam com essa política de digitalização, de troca mais avançada. Né? Não era algo da agenda futura, era algo da agenda presente. Elas estavam prontas? Não estavam prontas. Elas também se surpreenderam, mas elas já tinham um esqueleto, vamos dizer assim, melhor formatado para esse processo. Talvez não para a velocidade em que isso aconteceu, mas quando você meio que já sabe para onde você está indo, você acelera numa velocidade maior, você embala de uma maneira mais rápida, e é isso que a gente tem visto. A outra coisa que acelerou, no caso das fintechs e das categorias digitais, por exemplo, é que você tem boa parte das fintechs que vinham de adquirentes, né, que eram das maquininhas, crescendo numa velocidade bastante grande também. Porque essas maquininhas, esses consumidores tiveram que se digitalizar para receber, para fazer as compras online, para isso. E aí também você teve o processo da digitalização do dinheiro. Você teve restaurantes que não quebraram graças a empresas como o iFood. Você teve empreendedores que aceleraram rapidamente a sua digitalização, né, para conseguir vender online. Isso fortalece o quê? A necessidade, eu volto a falar disso, de criação de ecossistemas. A próxima década será a década da consolidação dos ecossistemas. E os ecossistemas não é só o que existe na China, é o que a Amazon cria, o que o Mercado Livre cria, é o desenvolvimento de fintechs pelo varejo. E o varejo entendendo que aquele público que ele atua, né, então vamos supor, você tem um varejo de alimento. O que o brasileiro gasta com alimento pode ser o seu teto de faturamento ou o seu piso de faturamento. Uhum. As empresas que criam o faturamento entendem que aquilo é só um piso. Mas que quando esse cara for comprar roupa, se esse outro varejista de roupa estiver dentro do seu ecossistema, ele pode ganhar uma parte desse dinheiro. Se vai comprar passagem aérea, ele ganha uma parte desse dinheiro. E com esse ecossistema, você consegue ter uma proposta de valor que ofereça para o consumidor a clara sensação de que o seu dinheiro está valendo mais. E aí você se consolida com isso. É esse o efeito final da digitalização, ou a oportunidade real que surge com todo o processo de digitalização. Mas será que vai ter espaço para tanto super app? Acho que não. Por isso que você vai ter que criar ecossistemas. Então tem grandes empresas varejistas em que você tem condições de ter um super app. Tem outras empresas que é melhor fazer parcerias com super apps. Talvez a junção de plataformas seja um caminho para as pequenas se consolidarem de uma forma bacana. Você não precisa ser proprietário de um super app. Você pode desenvolver uma plataforma de vendas onde você lidera. Você pode desenvolver uma plataforma de vendas onde você divide essa liderança ou quando você só contribui. E você pode estar presente em mais de uma. O problema é que até então as fintechs elas tentavam formar ou a partir, achando que basta ser uma fintech para virar uma plataforma. Isso não é verdade. O e-commerce achava que basta ser um marketplace, né, em que então aquilo era uma plataforma. E as empresas de logística de que basta entregar para ser uma plataforma. O caminho que eu acredito dos grandes super apps é o que resolvem a última milha, de um lado, mas tem margem mercantil que possibilita descontos e cashbacks cuponados que garantam a percepção de ganho de valor, né, para essas empresas e que efetivamente consigam juntar uma gama maior de categorias dentro das suas entregas. E isso ainda não existe no Brasil. Muito bom. Acho que chegamos no tempo aqui. Chegou no tempo aqui. Renato, tem mais alguma pergunta?
Não, só um recadinho aqui. A Ana Paula Padrão mandou uma mensagem que mandou um beijo para você também. Não queria entrar aqui para te mandar um beijo, mas vai entrar em outra live e não conseguiu. Então, a última pergunta é: conta pra gente, que somos todos aqui da comunicação, ou estamos, né, na SES, temos total interesse em saber como faz para estar na capa do jornal toda semana. Nos telejornais, nos jornais, nos grandes jornais, isso é resultado de coerência e transparência? Ou sorte só, Gabi. Não, acho que juntou as pessoas têm tesões diferentes na vida, né? Então, tem gente que gosta de poder, tem gente que gosta de fama, tem gente que gosta de dinheiro, né? Os RHs que estão nos assistindo, os CMOs que estão acostumados a motivar a equipe, sabem que tem vaidades e termos diferentes. O que faz o meu olho brilhar desde pequeno, desde estagiário, é conseguir, de alguma forma, tentar levar alguma reflexão menos óbvia para as coisas. Eu tinha isso quando eu era do Grêmio Estudantil, quando fiz o estudantil, fiz no Data Popular, no Data Favela e tal. Então, o que eu acho que aconteceu para o pessoal da imprensa estar sendo generoso, como está sendo com a gente, é que a gente tomou uma decisão logo no começo da epidemia de entender profundamente, de forma contínua, o que estava acontecendo com os brasileiros. Não só com os consumidores, com os brasileiros. Então, fomos fazer pesquisa pro bono nas favelas, fomos fazer com a população geral, fomos fazer com as diferentes regiões do Brasil. Porque nesse cenário de tanta fake news, a gente precisa entender o que na real está pegando para as pessoas. E aconteceu disso ter um interesse jornalístico grande. E esse interesse jornalístico tem levado a algumas reflexões e tem levado, de algum jeito, as pessoas a entenderem que não é justo que algum governo ou que a sociedade exija da parcela mais pobre da população ter que escolher se vai morrer de fome ou se vai morrer com coronavírus. As pesquisas nossas, ao mesmo tempo que mostram que 91 milhões de brasileiros estão com contas em atraso, também têm mostrado que eles estão com medo do coronavírus e que não querem colocar sua família em risco para isso. Se você junta essas duas pontas, fica óbvio que a solução para a crise econômica sair não é que as pessoas morram rompendo a quarentena. Aliás, alguns economistas esquecem que só produz quem está vivo, né? Quem está morto não produz. As pessoas meio que olha, desculpa, a economia só se desenvolve com pessoas vivas, né? As pessoas que morrem não desenvolvem a economia. Então, essas reflexões levam que ou você tem um processo de distribuição de renda e de colocar dinheiro na ponta, ou você não vai ter um processo seguro aí da retomada da economia. Então, é por isso, Gabi, respondendo a sua pergunta, que eu acho que as nossas pesquisas tiveram tanta generosidade da imprensa como tem tido, porque, de alguma forma, a gente joga à luz a realidade que é uma realidade muitas vezes desconhecida da elite brasileira, que a maioria de nós aqui tem o privilégio de fazer parte. Muito bom. Muito bom. Vamos então continuar te acompanhando nas capas do jornal. Não, pessoal, só queria super agradecer para vocês a oportunidade. Obrigada pela tua eu presença. me defino como marqueteiro mais do que como pesquisador, né? E a gente tem sempre o marketing nas instituições, o desafio de ser a tecla SAP do consumidor para dentro das empresas, né? Acho que não vai existir no pós-pandemia empresas de sucesso que não coloquem o consumidor no centro das decisões da empresa. E aí cabe aos CMOs levarem isso para a realidade dessas pessoas. Então, para mim, é um privilégio enorme estar com tanta gente legal, tantas pessoas legais dentro desse processo. Super obrigado pelo convite e que a gente tenha mais oportunidade de conversar. Super obrigado, pessoal. Obrigada, Rê. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Obrigadão, até mais, valeu. Até.